Não perca nenhuma das nossas histórias sombrias. Inscreva-se no canal Japão Assombrado e ajude a apoiar nosso trabalho. Sou Haku, tenho 27 anos e trabalho como vigia noturno em um parque de diversões. Nunca fui do tipo sociável. Na verdade, sempre tive uma certa dificuldade em me conectar com as pessoas. Desde a escola, preferia o silêncio da biblioteca ao barulho das salas de aula lotadas. Fiz uma formação em administração, mas nunca me encaixei em empregos convencionais de escritório, com seus horários fixos e pessoas demais, todas falando ao mesmo tempo. Tenho uma namorada, Mai, que é paciente com meu jeito recluso, mas ela sabe que eu prefiro ficar sozinho na maior parte do tempo. Talvez seja por isso que aceitei este trabalho de vigia noturno. O salário é uma piada, mal cobre as despesas, mas a ideia de passar minhas noites em um parque deserto, sem ninguém para me incomodar, parecia perfeita. Eu gostava do silêncio, gostava de poder andar por ali sem ter que lidar com ninguém. Minha namorada acha estranho, diz que não entende como alguém pode preferir o isolamento, especialmente em um lugar como aquele, que durante o dia é cheio de gritos e risadas de crianças. Mas à noite, quando o parque fecha e tudo se apaga, é só o som do vento e o farfalhar das folhas. É o tipo de silêncio que me agrada. Talvez tenha um pouco de misantropia envolvida, quem sabe. Eu me sentia mais à vontade em lugares onde a presença humana é escassa, onde o único diálogo que eu precisava ter era com meus próprios pensamentos. Eu me achava sortudo por ter conseguido esse trabalho, por poder vagar pelos brinquedos adormecidos e as barracas fechadas, sem ser incomodado. De início, as noites eram tranquilas, monótonas, exatamente como eu gostava. Caminhava pelo parque, registrava o que precisava e voltava para a pequena sala de segurança, onde havia um café fraco e uma cadeira velha que rangia a cada movimento. Mas, depois de alguns dias, comecei a perceber que o silêncio que tanto me agradava tinha outra face. E é aqui que a história muda. O parque de diversões estava localizado em uma parte esquecida da cidade, onde a neblina noturna descia como um véu espesso, envolvendo tudo ao redor. À distância, avistavam-se as sombras das montanhas, mal delineadas contra o céu escuro. O parque era antigo, quase esquecido pelo tempo. O letreiro na entrada, outrora brilhante e chamativo, agora pendia torto, suas letras parcialmente apagadas, iluminadas apenas pelas luzes piscantes que resistiam bravamente ao desgaste dos anos. As cercas de metal estavam enferrujadas, rangendo ao menor toque, como se há muito tempo ninguém se importasse em consertá-las. Logo ao passar pelos portões, o visitante era saudado por uma trilha de pedras mal alinhadas, cujas frestas estavam cobertas de mato, e por um pequeno quiosque abandonado, com papéis de ingressos espalhados e restos de algodão doce endurecidos pelo tempo. As barracas de comida, alinhadas como soldados em posição, estavam vazias, as janelas sujas e empoeiradas. O cheiro de óleo velho, misturado com o doce enjoativo de caramelo queimado, parecia persistir no ar, mesmo que nada estivesse cozinhando ali há anos. O centro do parque era dominado por uma imensa roda gigante, cuja estrutura de metal já não exibia a cor original, coberta de ferrugem e musgo. Ela parecia imponente, quase uma entidade própria, com seus assentos balançando suavemente ao vento, como se estivessem sendo empurrados por mãos invisíveis.
Ao lado, um carrossel adornado com cavalos de madeira, suas tintas desbotadas e lascadas, estava cercado por espelhos quebrados que refletiam pedaços distorcidos de tudo ao redor. Era difícil não sentir que aqueles cavalos, de olhos vidrados e focinhos descascados, acompanhavam os passos de quem passasse. Mais ao fundo, a montanha-russa se erguia como uma serpente de aço, seus trilhos retorcidos desaparecendo na escuridão. Um trem fantasma se escondia parcialmente, coberto por uma lona rasgada, onde figuras de monstros pintadas à mão com olhos exagerados e bocas abertas, em gritos silenciosos, pareciam vigiar o visitante. Ao redor, pequenos brinquedos como xícaras giratórias, balanços e um martelo de força estavam cobertos de folhas secas, como se estivessem tentando se esconder do tempo e do abandono. Mas o que mais chamava a atenção era o silêncio. Não um silêncio pacífico, mas um silêncio pesado, denso, que pressionava contra os ouvidos como se quisesse abafar qualquer som que ali ousasse nascer. Era interrompido apenas pelo sussurrar do vento através das árvores altas que cercavam o parque, suas folhas sibilando como uma multidão invisível, e o ranger ocasional de um brinquedo que se movia sozinho, impulsionado pelo vento ou por algo mais. Ao cair da noite, as luzes parcas que restavam nos postes altos tremeluziam, lançando sombras estranhas e alongadas pelo chão. O nevoeiro rasteiro subia lentamente, cobrindo o asfalto rachado, como se quisesse engolir o parque. E então, era como se o próprio parque estivesse prendendo a respiração, esperando algo, alguém. Ali, entre aquelas estruturas esquecidas, o tempo parecia parar, e qualquer um podia sentir que, sob o manto de escuridão, o parque escondia mais do que aparentava. Na primeira noite, o parque parecia respirar uma calma inquietante. Caminhei pela entrada principal, o eco de meus passos ressoando no pavimento de pedras mal alinhadas. Olhei em volta, tentando me familiarizar com o lugar que se tornaria meu território nas próximas semanas. As luzes ainda piscavam fracamente aqui e ali, como se lutassem contra a escuridão que lentamente engolia tudo. Os brinquedos, que durante o dia deviam ser a alegria das crianças, pareciam estátuas imóveis, congeladas no tempo. A roda gigante, em particular, me chamou a atenção. Imponente e macabra, destacava-se contra o céu, seus assentos pendendo levemente com a brisa noturna. A noite era fria, e um vento cortante soprava entre as estruturas metálicas, emitindo um som agudo e contínuo, quase como um gemido. Caminhei até a Casa do Terror, uma estrutura pintada com cores vibrantes, mas já desgastada pelo tempo. Eu sabia que era minha responsabilidade verificar se tudo estava trancado, então me aproximei. A porta estava fechada, mas quando coloquei a mão na maçaneta, senti um calafrio subir pelo meu braço. Hesitei por um segundo, minha mente racional tentando explicar aquela sensação súbita. É só o frio, pensei. Girei a maçaneta e empurrei a porta, que rangeu alto, como se não tivesse sido aberta há anos. Lá dentro estava escuro como breu. O cheiro de mofo era quase sufocante. Dei alguns passos cautelosos, meus olhos tentando se ajustar à penumbra. De repente, ouvi um som baixo, quase imperceptível. Uma risada fraca, abafada, de uma criança. Congelei no lugar, meu coração disparando de imediato. A risada parecia vir de dentro da Casa do Terror, mas era impossível. O parque estava vazio,
Eu tinha certeza disso. Pisquei algumas vezes, tentando entender o que estava acontecendo. Só a imaginação, pensei, tentando me convencer. Olhei para o fundo do corredor escuro. As sombras dançavam nas paredes, refletidas pela luz fraca que vinha do lado de fora. A risada cessou e o silêncio voltou, mais pesado do que antes. Resolvi sair de lá. Fechei a porta com um estalo e continuei minha ronda, tentando esquecer o que havia acabado de ouvir. Enquanto caminhava em direção ao carrossel, senti o peso daquele lugar sobre mim. O vento parecia mais frio, quase como um toque. Olhei para os cavalos de madeira, com seus olhos fixos, como se estivessem me observando. Passei direto, mas algo me fez parar. Uma sensação de que alguém estava bem atrás de mim. Virei-me rápido, com o coração disparado, mas não havia ninguém. Apenas o som do vento e o leve ranger da roda gigante que balançava suavemente. Suspirei, tentando relaxar. É só o cansaço, pensei. Ao final da ronda, me vi de volta à pequena sala de segurança, com as mãos ainda tremendo levemente. Me sentei na cadeira de couro rasgado, olhei para os monitores que mostravam imagens de câmeras espalhadas pelo parque. Tudo parecia calmo, normal. Mas eu sabia que algo não estava certo. A sensação de ser observado, a risada que ainda ecoava na minha mente, era apenas o começo de algo que eu ainda não entendia. Fechei os olhos por um segundo, tentando acalmar minha respiração, mas aquela noite estava longe de ser tranquila. Algo me dizia que minha lógica cética estava prestes a ser desafiada de maneiras que eu nunca poderia imaginar. Mas as coisas pioraram. Na sexta noite, enquanto caminhava pela área dos jogos, ouvi o som de passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Só o silêncio pesado e aquele vento constante que parecia carregar consigo uma espécie de sussurro indistinto. Continuei andando, tentando ignorar a sensação de que alguém ou algo estava sempre à espreita. E então, na oitava noite, tudo mudou. Os brinquedos começaram a se ativar sozinhos. A roda gigante começou a girar devagar. O ranger dos cabos soava como um grito abafado no silêncio da noite. Olhei para cima e tive a impressão de ver algo se movendo entre as cadeiras. Uma sombra. O que me aterrorizou, no entanto, foi o som. Era o choro de uma criança. Um choro baixo, constante, como se alguém estivesse escondido bem ali, na escuridão. Me aproximei, tentando encontrar a origem do som, e então ele parou. O cheiro de algo velho e mofado invadia o ar, misturado com o aroma doce e enjoativo de algodão doce, que parecia estar presente em todos os cantos. O vento fazia o som das folhas secas no chão, quebradiças, como pequenos ossos. Meus pés moviam-se devagar, sentindo o chão irregular do parque, onde a grama tentava crescer entre as rachaduras do asfalto. E então, ouvi de novo. Uma risada infantil, mas dessa vez era clara, nítida, como se estivesse diretamente ao lado do meu ouvido. O som me fez parar imediatamente. Senti minha pele se arrepiar enquanto virava a cabeça, lentamente. E foi quando eu vi o reflexo de um rosto pequeno e pálido no espelho da cabine do operador do carrossel. Um rosto que não estava lá um segundo antes. Eu me aproximei, cauteloso, sem tirar os olhos do reflexo. Era de uma menina, cabelo comprido e molhado, olhos fundos e vazios. Meu coração batia forte no peito.
Cada passo ressoava mais alto, até que cheguei perto o suficiente para tocar a cabine. E então, num piscar de olhos, o reflexo desapareceu. A menina não estava lá. A tensão no ar se tornou insuportável. Comecei a questionar minha sanidade. Estava cansado, sem dormir direito há dias, mas algo dentro de mim sabia que aquilo era real, que o que eu via e ouvia não era apenas fruto da minha imaginação. As vozes, os brinquedos se movendo sozinhos, os sussurros que vinham de todos os lados. Tudo me dizia que eu estava longe de estar sozinho. Na última noite, eu já não sabia mais o que esperar. Estava pronto para enfrentar qualquer coisa, mas nada me preparou para o que aconteceu. Enquanto caminhava pelo parque, senti um frio cortante, como se todo o calor do meu corpo tivesse sido sugado de repente. As luzes se apagaram ao mesmo tempo, mergulhando o parque em uma escuridão completa. Ouvi o som de crianças correndo, risadas e gritos, mas eram distantes, como se viessem de algum lugar que eu não podia alcançar. Corri para o painel principal, tentando acender as luzes, mas nada aconteceu. De repente, senti uma mão fria tocar meu ombro. Virei-me com um salto, mas não havia ninguém. Mas o som de um choro começou a crescer ao meu redor, ecoando por todo o parque. O choro de uma criança, desesperado, e então um grito estridente que fez meus ouvidos zumbirem. Fugi dali, saí correndo sem olhar para trás, meu coração batendo descontrolado, cada passo ressoando como um martelo na minha cabeça. Quando finalmente cheguei à entrada do parque, percebi que havia lágrimas em meu rosto. Não sei como, mas sabia que algo naquele lugar havia mudado em mim para sempre. Hoje, conto essa história não como um aviso, mas como uma confissão. Meu ceticismo foi quebrado. Há coisas neste mundo que não entendemos, coisas que não podemos explicar. E se você alguma vez tiver a chance de trabalhar em um lugar como aquele, pense 2 vezes. Algumas portas, uma vez abertas, nunca mais se fecham. A noite estava prestes a envolver a pequena cidade japonesa de Matsumoto, e com ela, o parque de diversões Felicidade das Estrelas começava a mergulhar em um silêncio inquietante. Sakura, uma jovem de 18 anos, estava a milhas de distância do seu mundo cotidiano. Sua rotina, marcada por aulas e um trabalho de meio período na cafeteria local, era interrompida por essas fugas ocasionais em busca de emoções. Aquela noite, Sakura se encontrava animada com uma aventura que havia planejado com suas amigas mais próximas, Mika e Yumi. Elas haviam se cansado da monotonia e queriam algo que fosse mais do que um simples passeio ou uma noite de filmes. Mika era a mais ousada do grupo, sempre em busca de desafios e novas experiências. Seus olhos brilhavam com a expectativa de explorar o que a maioria das pessoas consideraria um cenário de pesadelo. Yumi, por outro lado, era mais cautelosa, mas também sentia a necessidade de quebrar a rotina e experimentar algo fora do comum. Sakura, que muitas vezes encontrava consolo na previsibilidade de sua vida, viu na proposta uma chance de testar seus próprios limites e se libertar das amarras do dia a dia. As 3 amigas, munidas de lanternas e câmeras para registrar a aventura, entraram no parque logo após o fechamento. A princípio, o parque parecia tão inofensivo quanto uma cidade fantasma. Suas luzes brilhantes e cores vibrantes agora apagadas e desvanecidas na escuridão.
Elas se esconderam atrás de uma das barracas de doces, rindo e conversando sobre a bravura de sua escolha. O entusiasmo inicial era palpável, mas Sakura não pôde deixar de sentir um calafrio que não parecia ter origem apenas no frio da noite. O parque de diversões era um lugar que Sakura conhecia bem de visitas anteriores durante o dia. As montanhas russas e carrosséis, que costumavam estar repletos de crianças e famílias, estavam agora imobilizadas, suas formas se destacando como silhuetas grotescas sob a luz da lua. O ar estava carregado com uma mistura de odores, o metal frio das estruturas, o cheiro de poeira acumulada e um leve odor de mofo, como se o parque tivesse estado inativo por muito mais tempo do que o esperado. Enquanto se moviam furtivamente pelo parque, Sakura notou pequenos detalhes que pareciam fora do lugar. Brinquedos que se moviam lentamente como se estivessem sendo tocados por uma mão invisível, e sons estranhos que ecoavam sem uma fonte visível. O parque, que havia sido um lugar de diversão e risadas, agora parecia um cenário de um conto de terror. E a excitação que inicialmente sentiam começou a dar lugar a um sentimento sutil de desconforto. Mesmo com o ar frio e o ambiente vazio, a sensação de estar observada não desaparecia. Cada risada ou sussurro parecia amplificado na quietude da noite. Sakura tentou afastar esses pensamentos, mas a sensação persistente de que algo estava errado não fazia sentido em sua mente racional. Ela estava longe de imaginar que a verdadeira aventura estava apenas começando e que a noite no parque de diversões se transformaria em um pesadelo inesquecível. O parque de diversões, conhecido como Felicidade das Estrelas, era um labirinto de luzes apagadas e silêncios incomuns. As montanhas russas, normalmente cheias de gritos e risadas, estavam agora congeladas em um estado de imobilidade ameaçadora. As carrosséis, adornadas com pinturas vibrantes de cavalos e criaturas encantadas, pareciam agora um bizarro contraste com a escuridão que as envolvia. O ar estava pesado, com um cheiro de metal frio e poeira que invadiu os sentidos. Sakura, Mika e Yumi se esconderam atrás de uma das barracas de doces, rindo e comentando sobre a aventura que estavam prestes a viver. O som de suas vozes, antes animado, começou a se misturar com os ecos do parque deserto, criando uma sensação crescente de desconforto. Enquanto exploravam o parque, pequenos eventos estranhos começaram a ocorrer. Um brinquedo que se movia sozinho, um som abafado de risadas que não podiam identificar e uma sensação constante de que estavam sendo observadas. A tensão começou a aumentar quando encontraram uma área do parque que parecia fora do comum. Uma roda gigante parada, com cabines cobertas de teias de aranha e iluminada apenas por uma luz fraca e intermitente, chamou a atenção delas. Mika, sempre a mais ousada, sugeriu que subissem na roda gigante para ter uma visão melhor do parque deserto. Sakura hesitou, mas a curiosidade a impeliu a seguir. Durante a subida, Sakura sentiu o frio cortante do vento que passava pelas cabines vazias, misturado com o cheiro metálico das estruturas de ferro. O silêncio era profundo, interrompido apenas pelo som ocasional do ranger dos cabos e do bater dos corcéis na escuridão. Quando a roda gigante chegou ao topo, o parque parecia uma visão de um pesadelo. As sombras dançavam nas paredes dos brinquedos e as luzes apagadas lançavam formas distorcidas no chão. Enquanto exploravam o parque,
A sensação de estranhamento se intensificava com cada passo. As primeiras horas foram marcadas por pequenos acontecimentos desconcertantes. Os brinquedos, que deveriam estar imobilizados, pareciam ganhar uma vida própria. Uma roda gigante, que há pouco estava parada, começou a girar lentamente, suas cabines balançando de um lado para o outro. A princípio, Sakura e suas amigas acharam que era apenas o vento, mas a frieza do ar não era suficiente para explicar o movimento sutil dos brinquedos. A atmosfera tornou-se cada vez mais densa e carregada, e o trio começou a sentir uma crescente sensação de desorientação. Quando o grupo decidiu explorar a área dos jogos, encontraram uma sala de arcades antiga. As máquinas de fliperama estavam cobertas de poeira, e o som dos botões e manivelas parecia ter parado há muito tempo. No entanto, um brilho verde peculiar emanava de uma das máquinas, acompanhada de um som de ruído eletrônico que parecia tão fora de lugar quanto os brinquedos em movimento. Sakura se aproximou da máquina com o brilho verde e as outras duas, Mika e Yumi, a seguiram hesitantes. A tela da máquina piscava e exibia uma imagem distorcida, como se algo estivesse tentando sair do jogo. De repente, um som estranho, como o de uma caixa de música desafinada, começou a tocar ao fundo, tornando a atmosfera ainda mais desconcertante. A sensação de estar em um lugar que não deveria estar, somada àquela sinfonia estranha e frenética, começou a afetar o estado mental de Sakura. O verdadeiro ponto de virada ocorreu quando encontraram uma antiga casa de brinquedo, situada em um canto afastado do parque. As paredes da casa estavam cobertas de grafites que pareciam ser feitos por crianças, mas a essência das imagens parecia deformada e distorcida, como se escondessem algo sinistro. Mika, sempre a mais ousada, foi a primeira a entrar na casa, e Sakura, relutante, seguiu com Yumi. Dentro da casa de brinquedo, o ambiente estava imerso em uma penumbra pesada. A poeira cobria tudo, e o cheiro de madeira envelhecida e mofo era penetrante. A sala principal estava cheia de brinquedos antigos, bonecas com rostos pálidos e olhos vazios, ursinhos de pelúcia desfigurados e uma caixa de música antiga no centro, tocando uma melodia aguda e repetitiva. O som parecia se intensificar a cada segundo, como se o tempo estivesse se esticando e distorcendo dentro daquela sala. Foi então que o chão começou a tremer levemente e uma sombra escura, inicialmente uma distorção das próprias sombras dos brinquedos, começou a se formar na parede oposta. A sombra tomou a forma de uma figura alta e vaga, um ser que parecia absorver toda a luz ao redor, projetando uma presença opressiva e ameaçadora. O pânico tomou conta de Sakura quando a figura começou a se mover em sua direção e a caixa de música acelerou a melodia até se tornar um grito agudo e ensurdecedor. A revelação mais chocante veio quando a figura sombra revelou uma face, um semblante humano distorcido e grotesco que parecia refletir todos os medos mais profundos de Sakura. Seus olhos, vazios e penetrantes, pareciam observar cada movimento dela com uma curiosidade cruel. A sombra começou a se contorcer e a emitir um som que era uma mistura de lamento e risada, uma manifestação clara de que a entidade não era apenas um fenômeno paranormal, mas algo muito mais aterrorizante e consciente. O pânico se transformou em desespero quando o grupo tentou sair da casa de brinquedo, mas as portas pareciam ter desaparecido. A sensação de claustrofobia
e a presença opressiva da entidade aumentaram, fazendo com que Sakura e suas amigas se sentissem presas em um pesadelo interminável. A fuga pela casa tornou-se uma corrida frenética contra o tempo e contra a própria sanidade, com a sombra ganhando força e se aproximando cada vez mais. O clímax chegou quando a sombra revelou uma figura monstruosa. Uma entidade que parecia absorver toda a luz ao seu redor. A presença causou uma sensação de pavor extremo, e o grito de Yumi ecoou pela casa de brinquedo. As luzes começaram a piscar com mais intensidade e o parque se transformou em um cenário caótico de gritos e sombras. Sakura e suas amigas conseguiram fugir da casa de brinquedo e correram para fora do parque. A perseguição continuou até que finalmente encontraram um lugar seguro fora dos portões. Elas olharam para trás e viram o parque retornando à normalidade, como se nada tivesse acontecido. Mas Sakura sabia que algo sombrio havia sido despertado naquela noite. Ela agora carrega um medo constante de que o parque nunca esteja realmente vazio e que as sombras ainda esperam por sua próxima vítima.